Criciúma realiza balanço dos primeiros dados da dengue no município e você vai ver também. O Ministério da Saúde já recomenda a 4ª dose do imunizante contra a Covid-19 para idosos com mais de 80 anos. Mais de 212 mil contribuintes devem receber 210 milhões de reais em restituição do imposto de renda. Os adolescentes que completam 16 anos até o dia da eleição podem tirar o título de eleitor. O Banco Central eleva a meta de juros e admite que a inflação do ano deve ser superada. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje dia 25 de março, sexta-feira, e o tempo está firme em toda a região sul catarinense. O Ministério da Saúde já recomenda a 4ª dose do imunizante contra a Covid-19 para idosos com mais de 80 anos. Apesar disso, nem a metade da população apta para vacinação recebeu a 3ª dose. Um levantamento no portal Localiza SUS mostrou que a procura pela dose de reforço contra a Covid está caindo. No mês de janeiro, houve um pico com mais de 17 milhões de pessoas que receberam a 3ª dose. Em fevereiro, o número caiu para pouco mais de 12 milhões e meio de cidadãos. E março registra perto de 4 milhões e meio. O esquema vacinal só é considerado completo com as 3 doses aplicadas. O Ministério da Saúde informou que o Brasil tem vacinas o suficiente para a imunização e o desafio é de avançar com a 3ª dose. Paralelo a isso, a pasta da saúde também emitiu uma nota técnica com a recomendação da 2ª dose de reforço da vacina contra a Covid para a população com 80 anos ou mais. De acordo com o Ministério, estados e municípios podem começar essa etapa da campanha. A estimativa é que 4 milhões e 600 mil brasileiros sejam imunizados. A Caixa Econômica Federal anunciou a redução dos juros para a compra da casa própria na modalidade financiamento habitacional atrelada à poupança. As contratações com novas taxas começam a valer a partir do dia 28 de março. Quem escolher financiar a casa própria com a Caixa Econômica Federal e escolher a modalidade de correção atrelada ao rendimento de poupança, vai encontrar uma tarifa 0,15 percentual menor. Anunciada durante a participação em Congresso da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliária por Pedro Guimarães, presidente do banco, a nova taxa será de 2,80% a 3,50% por ano, mais a taxa referencial e mais o rendimento da poupança. Até então, os encargos praticados na modalidade eram de 2,95%, podendo chegar à máxima de 3,79%. A redução do juros se soma às novas condições para financiamento de imóveis para famílias com renda entre R$ 2.000 e R$ 2.400 que passa a ser enquadradas no Grupo 1 do programa Casa Verde Amarela. Mais de 212 mil contribuintes devem receber 210 milhões de reais em restituição do fisco na próxima semana. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao lote residual do imposto de renda à pessoa física. A Receita Federal divulga a lista dos 212.711 contribuintes que haviam caído na malha fina em anos anteriores e acertaram as contas com o fisco e que agora vão ser contemplados. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Do total, 2.790 têm mais de 80 anos, 21.540 têm entre 60 e 79 anos. O pagamento deve ser feito no dia 31 de março, na conta informada na declaração do imposto de renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deve entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC, e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina. No caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. E caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição depois de 1 ano, deve requerer o valor no portal ECAC.
A seguir, a luta para ter assistência e vencer os preconceitos contra o autismo. Os adolescentes que completarem 16 anos até o dia da eleição, no dia 2 de outubro deste ano, podem tirar o título de eleitor. O prazo solicitado do documento vai até o maio. Por lei, no Brasil, quem é menor de 18 anos não é obrigado a votar, mas tem o direito. A idade mínima para possuir o título de eleitor é de 16 anos. Todos os brasileiros que tiverem essa idade e desejam participar das eleições de 2022 têm até o dia 4 de maio para pedir a primeira via do título de eleitor ou regularizá-lo a tempo para o primeiro turno das votações, marcada para 2 de outubro. O procedimento pode ser feito pelo site do Tribunal Superior Eleitoral por meio do título NET. O TSE declarou que, para evitar contratempos, é importante solicitar a primeira via ou regularizar o título quanto antes, pois nos últimos dias do prazo, a procura pelo serviço é alta. A lei das eleições determina o fechamento do cadastro eleitoral 150 dias antes de cada pleito. Durante este período, a população pode resolver pendências como transferência de domicílio eleitoral, ausência ou justificativa nas 3 últimas eleições. De Brasília, Marina Nascimento. Obrigado pelas informações. O autismo, a síndrome que atinge milhões de pessoas no mundo, ainda é tabu para muita gente no Brasil e é alvo de muito preconceito. A campanha da Fundação Americana SunTrust retrata com muita sensibilidade alguns aspectos de uma criança com autismo. A cada palavra, cada olhar, a cada despertar, uma conquista para toda a família. É assim na casa das gêmeas Isabela e Ana Clara, de 13 anos, ambas autistas. O que a gente dava valor, às vezes a gente agora nem dá mais, né? Uma coisa simples, a gente vai dar um olhar, né? O autista não olha no olho, então se ela olhar pra gente já é uma glória. Elas fazem a gente cada dia se superar, né? Como mãe, a gente tem que aprender de tudo, porque o autismo ele é bem complexo, né? É uma coisa que não tem cura, né? E quando a gente recebe, a gente realmente tem que se superar a cada dia. O exercício de superação começa já no diagnóstico, que no caso das gêmeas chegou quase aos 3 anos de idade. Mas Rita percebeu os sinais pelo menos 1 ano antes. Por isso conta que quando soube o resultado dos exames... Para mim foi um alívio, porque eu já estava sofrendo há 1 ano sem saber o que minhas filhas tinham. E tinha alguma coisa diferente. Só que a certeza chegou acompanhada do preconceito. Vem inclusive de família, vem de tudo. Da porta para fora, o preconceito segue pela sociedade, apesar da síndrome ser mais comum do que se imagina. Não há dados concretos, mas estima-se que há pelo menos 1.200.000 pessoas com autismo no Brasil e 70 milhões no mundo todo. A maioria do sexo masculino. O autismo se dá 4 vezes mais em meninos do que em meninas. Não sabemos por que ainda. Mas uma coisa é sabida há muito tempo. Todos precisam se conscientizar sobre o autismo para dar o respeito merecido a quem tem a síndrome. O autismo tem como entendimento pessoas encapsuladas, pessoas que apresentam enormes dificuldades num contato do mundo interno com o mundo externo. Eles têm dificuldades da consciência, que nós chamamos da consciência sobre o eu. Então, aqueles autistas, aquelas pessoas com autismo que vêm a falar, porque uma grande parte não vai desenvolver a comunicação oral, mas aqueles que vão falar
eles praticamente não falam, eu quero, eu sinto, eu sou. Eles sempre assim, o menino quer água, a André quer água. Atualmente, outra classificação tornou-se usual. TEA, transtorno do espectro do autismo. Ao meu entender, esta é a minha descrição como pesquisador, é que esta denominação, transtorno do espectro do autismo, colocou lá dentro uma quantidade enorme de outras atipicidades que têm origens diferentes e prognósticos diferentes. Inclusive, eu continuo trabalhando com o manual de diagnóstico anterior. Eu não peguei este mais moderno, porque entendo eu que virou, na verdade, uma confusão muito grande. Hoje, tem gente descrevendo que Anthony Hopkins, autista, que Lionel Messi, jogador, é autista. Não é tão bem assim. O autismo afeta especialmente 3 áreas do desenvolvimento: a comunicação, o comportamento e a socialização. Ao todo, são 14 sintomas principais, mas cada caso tem suas particularidades, mesmo que dentro do mesmo grau. O que as pessoas que estão nos assistindo devem entender que não existe uma única pessoa autista igual a uma outra. As gêmeas Ana Clara e Isabela provam essa afirmação. As irmãs foram diagnosticadas com o mesmo tipo de autismo, mas apresentam sintomas diferentes. Cada uma tem uma especificidade, por exemplo, uma é mais rígida do que a outra, entendeu? Ela é mais inflexível, a outra já é mais tranquila. Por isso, o tratamento também é especial para cada uma delas. Parabéns! Tem que ser individualizado mesmo. Para cada uma, é assim, o tratamento tem que ser multidisciplinar e específico para a demanda da criança. A Rita lembra que, muito além da equipe médica ou escolar, a família tem um papel fundamental no desenvolvimento da criança. Vé? Lá. Mas quem cuida também precisa ser cuidado. E foi depois de entender tudo isso que Rita resolveu se engajar ainda mais no assunto e criou a comunidade No Mundinho Azul, projeto Cuidar de Quem Cuida. Criei a comunidade para ajudar no preconceito, a informação e para levar aonde eu acho que é mais o que eu acho que pega mais para a família e a escola, aonde a criança fica mais tempo. Eu quero sensibilizar todas as pessoas, não só a sociedade, profissionais, pessoas de bem. Eu chamo do time do bem. Que é isso, Isabel? Que é isso? O arco-íris. O Banco Central elevou de 4,7% para 7,1% a estimativa de inflação para este ano. Calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, com isso, o Banco Central admitiu que a meta de inflação deve ser superada pelo segundo ano seguido. A projeção da inflação divulgada hoje pelo BC ficou acima do centro da meta definida para 2022, de 3,5%. O estudo também aponta que a probabilidade de estouro da meta varia de 88% a 97%. O Banco Central avalia que o ambiente externo, com o conflito entre Rússia e Ucrânia, levou a um aperto significativo das condições financeiras e aumentou a incerteza em torno da economia mundial, causando choque na oferta de mercadorias e de produtos importados, além de pressionar a inflação. No ambiente interno, o BC disse que, apesar de indicadores mensais terem mostrado um recuo da atividade econômica em janeiro, é esperada uma recuperação da economia em fevereiro e março, com a melhoria da pandemia. A perspectiva é favorável para alguns setores específicos, como a agropecuária e as atividades econômicas que ainda estão em processo de recuperação dos impactos negativos da pandemia do novo coronavírus. Mas o mesmo relatório afirmou que a inflação ao consumidor segue elevada e que parte significativa dessa alta está relacionada aos preços de combustíveis e de alimentos. A projeção de crescimento para o Produto Interno Bruto em 2022 foi mantida em 1%. Já a taxa básica de juros, Selic, que atualmente está em 11,75%, deve continuar aumentando para assegurar a obtenção da meta da inflação.
E veja só que situação curiosa. Cientistas de uma universidade na Holanda encontraram microplásticos na corrente sanguínea humana. Os tipos mais frequentes são os das garrafas PET, sacolas de supermercado, isopor e embalagens de alimentos. A pesquisa com os resultados foi publicada na revista Environmental International. Foram coletadas amostras de sangue de 22 doadores anônimos e em 17 delas foram encontradas partículas micro e nanoplásticas. A concentração das partículas equivale a uma colher de chá em 1.000 litros de água. Algumas amostras chegaram a ter 2 ou 3 tipos de plástico. Os microplásticos são onipresentes e estão na água marinha, no esgoto, água doce, comida, no ar e na água potável. Segundo a OMS, os riscos para a saúde ainda são desconhecidos. Os tipos de plástico encontrados foram o PET, das garrafas plásticas, polietileno, usado em embalagens de alimento, e sacolas de supermercado e polímeros de estireno, no caso isopor. Os pesquisadores também analisaram as amostras para identificar polipropileno, que é usado em embalagens e rótulos de produtos. O desafio agora para os pesquisadores é descobrir como essas partículas se deslocam da corrente sanguínea para os tecidos e órgãos. A seguir, continuam as ações contra a dengue no município de Criciúma. Um novo levantamento foi realizado pela Vigilância Epidemiológica do município de Criciúma devido aos casos de dengue. 2 foram confirmados, mas ambos os casos vieram de fora da cidade. Os monitoramentos das armadilhas e os alertas para a população também continuam. Bom, os casos de dengue têm se agravado em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, os números têm chamado a atenção, pois cresceram 40% em todo o território nacional. E aqui em Criciúma, os casos estão sendo monitorados. Alguns já foram identificados, descartados e 2 foram monitorados. Um, inclusive, veio a óbito esse ano, mas casos importados. Sobre isso, eu vou falar com a Andréa Goulart, ela que é a coordenadora aqui da Vigilância Epidemiológica do município de Criciúma. Andréa, é um trabalho que vocês vêm fazendo constantemente, mas infelizmente vem casos de fora que são notificados no município, mas a persistência do trabalho continua, né? Exatamente, né? Inclusive, assim, a gente está fazendo um trabalho junto aos hospitais e às unidades de saúde para que seja bem monitorado e que se fique atento a sintomas e casos que apareçam, né? Porque nós temos várias armadilhas do mosquito em Criciúma e no momento nós temos 16 focos do mosquito da dengue. Nenhum mosquito está contaminado, então nós não temos nenhum caso registrado que foi contaminação em Criciúma. Mas por conta desses focos nós estamos bem atentos. E é claro, né, que é uma doença um tanto quanto nova para a região, porque, como eu disse, são casos importados que vieram, mas as pessoas devem ficar atentas porque ela é uma doença que pode levar a óbito, como aconteceu recentemente. Exatamente, então a gente pede que todos tenham muito cuidado, não deixem a água parada, né, porque isso gera mais focos do mosquito e a partir do momento que nós temos focos do mosquito em Criciúma, é perigoso de eles se contaminarem, né? E é claro que vocês trabalham em conjunto também com as outras vigilâncias epidemiológicas, né? Porque a gente faz limite com vários municípios. Vocês têm tido esse trabalho, essa constância de troca de informações? Como é que está essa análise de vocês aqui da região, André? Sim, a gente está sempre conversando com os municípios vizinhos, que também estão todos atentos e também existe foco do mosquito. André, para a gente encerrar, vocês também estão fazendo um trabalho em conjunto com a Defesa Civil nessa semana, de acordo com as informações passadas, por causa das piscinas, né? De casas que estão paradas, piscinas que acabam acumulando também. A gente fala muito da água limpa e as pessoas acham que o mosquito não se cria numa pocinha d'água porque tem areia. Não, né? Se aquela água estiver apta para ele, ele vai se procriar ali. Também é um trabalho que vocês estão fazendo ostensivo no município, né? Isso, e a gente pede que todo mundo colabore, que faça a sua parte, porque é isso que vai fazer a gente evitar que a gente tenha aí casos de dengue dentro de Criciúma, né?
Então tá certo. Se algum sintoma, André, qual é o procedimento? Iria à unidade de saúde, ao hospital? Pode procurar a unidade de saúde, que também o pessoal está preparado, também nos hospitais, todos estão recebendo treinamento para isso. Então tá certo, obrigado pelas informações. E lembrando que a dengue é uma doença que não tem vacina, tem para a febre amarela, que o mesmo mosquito faz a transmissão, mas para a dengue ela ainda não tem uma vacina apropriada. Então, portanto, a melhor maneira de não ter a doença é prevenir, é não acumular água em qualquer ambiente dentro da sua residência, do trabalho, enfim, monitorar constantemente. Voltamos ao estúdio. Monitoramento sempre. Confira agora as notícias que foram destaque essa semana aqui no Informe Região. Segunda-feira, o município de Içara recebe retroescavadeiras e ambulância para compor a frota do município. Acho que isso mostra o nosso compromisso com o município de Içara e o nosso compromisso com a agricultura e com a gente do Sul. Com certeza, muitos recursos ainda virão para Içara, assim como vem vindo para todo o nosso sul do estado. Um investimento de R$ 432 mil em mãos para a Secretaria de Agricultura. Há pelo menos 3 anos, os pesquisadores da SAT se dedicam em usar 2 produtos do rejeito do carvão mineral para produzirem fertilizantes de baixo custo e de alta rentabilidade para o produtor. A nossa intenção é desenvolver um produto que tenha tecnologia agregada nele, de forma que a gente gere uma otimização da utilização dos fertilizantes de uma forma geral na agricultura, né? De forma que a gente então utilize menos fertilizante no campo e com a mesma efetividade, com a mesma produtividade das lavouras. Né? Terça-feira, vários estados desobrigam o uso de máscara de proteção respiratória em ambientes abertos e fechados, e especialistas alertam sobre a medida. Já que recentemente a gente liberou para ambiente aberto, o ideal seria que a gente verificasse como é que está evoluindo o movimento da pandemia, né? A pandemia não acabou, o coronavírus continua circulando. A gente verificasse como é que anda o movimento dos casos para depois a gente fazer uma liberação em ambientes fechados. Cerca de 40 funcionários do Hospital Materno e Infantil Santa Catarina participaram de uma manifestação na frente do hospital, cobrando seus direitos. Quarta-feira, para tentar segurar o preço dos combustíveis, os governadores decidiram prorrogar o congelamento do ICMS sobre a gasolina até junho e vão ao Supremo Tribunal Federal contra a mudança do imposto do diesel e a redução do imposto sobre produtos industrializados. O 7º artigo da norma, que prevê uma regra de transição para congelar até o final do ano a cobrança do ICMS sobre o diesel com base na média de preços nos últimos 5 anos, não agradou aos governadores, alegando que a medida provocará um rombo ainda maior no caixa e que é inconstitucional, pois fere a autonomia dos estados, contrariando a lei de responsabilidade fiscal. E se o cenário tecnológico não para de evoluir no Brasil, Criciúma tem 400 vagas em cursos de tecnologia oferecidas gratuitamente através de parceria com a iniciativa privada. É o programa chamado Entra 21, que é um programa do governo do estado, através da FAPESC, junto com a Bluesoft, né, que oferece, então, cursos de qualificação na área de tecnologia para atender a necessidade da mão de obra desse setor. Quinta-feira, os números de casos de mortes por infarto e AVC, o acidente vascular cerebral, voltam a crescer e lideram a lista dos óbitos, ultrapassando a Covid. Bairro Santa Bárbara vai ganhar uma nova unidade de saúde. E com essas informações, a gente encerra o Informe Região dessa sexta-feira. Lembrando para você, passe nas nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram, Facebook e também no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Até segunda!